Eu acho. Eu já estava. Eu já estava. Obrigado. Ora, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Biblioteca Luís Carvalho Silva. Gostasse eu, gostávamos nós, todas as sessões com autores, fossem assim tão procuradas. Eu acho que era uma biblioteca mais feliz do mundo.
Mas de quem será a culpa? De quem será a culpa? Será exatamente de um dos autores que nós, até que a Lúcia Ferreira da Silva, temos tido o privilégio de ter connosco a cada 3, 5 anos, quando surge um novo livro que é editado, e nós lá timidamente enviamos o irmão convidar o senhor doutor Luís Portela a visitar a Biblioteca Lúcia Ferreira da Silva para partilhar a sua obra, o seu pensamento, a sua forma de ser e de estar nesta terra. E assim o fizemos. Pensamos assim. O dia 23 de abril, que é o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autores, e por sua vez também incursa naquilo que é o papel das bibliotecas enquanto mediadoras de informação e conhecimento e do contacto direto entre os autores e os seus leitores, seria um bom dia para comemorarmos o Dia Mundial do Livro. E pensamos no Dr. Luís Portela. Não sei porque há pessoas que nos marcam para todo sempre. E é esse o caso. Na primeira vez que esteve aqui connosco, marcou-nos. Na segunda também nos marcou. E o Dr. Nuno, que esteve também aqui consigo à época, deixou-nos aqui um desejo de voltar a reencontrar-vos. E neste percurso da vida, pensamos assim, vamos convidar o Dr. Nuno, mas existe um senhor com quem nós comunicamos mais recentemente nos últimos meses, que foi o Dr. Eduardo Duque, que tem o dom da palavra, tem esta narrativa da espiritualidade e trabalhou também connosco de perto no ciclo de conferências da Pastoral Universitária da Universidade Católica Portuguesa. E vai daí que pensamos, olha que 3 pessoas pensadoras poderiam também compor uma mesa. Achaste? Achaste sim? Isto são os nossos trabalhos de gabinete, eu e as minhas colegas, e às vezes dizem, eu acho estes perfis de facto combinam tão bem numa conversa. Vamos nos aventurar a organizar. Assim foi. O sonho é o que manda a vida, não é, professora Pinheiro? E, portanto, o sonho é o que manda a vida, e é muito bom ver-vos aqui. É muito bom, espero que a sala que esteja lá embaixo, em assistência paralela, esteja confortável. Não gostávamos de receber muitas reclamações, porque efetivamente nós trabalhamos para o melhor, mas também trabalhamos pelas condições que temos, o auditório que temos, a sala que temos, e para dar algum conforto a quem veio e não ter a oportunidade de sentar aqui nesta sala, termos de facto aqui uma sala paralela. Espero que estejam a assistir lá embaixo. E também aqueles que estão a assistir na página de Facebook da Lúcia Ferreira da Silva, que também fizemos esse exercício para partilhar o que aqui se passa hoje. Porque percebemos que é uma área que interessa muito a todos. Ciência e espiritualidade. E eu, efetivamente, fiz um exercício hoje de buscar nas notas biográficas. Os três convidados, começando o Dr. Luís Portela, cuja nota biográfica já foi, com certeza, bastante bem sintetizada da Badana no seu livro, que hoje está em destaque, Ser Espiritual, uma nova edição. Portanto, vou omitir de estar na sua nota biográfica, mas connosco temos o professor Dr. Nuno Sousa, médico, neurocientista, professor catedrático, reitor do Centro Universitário de Jaguariúna e o Centro Universitário de Max Planck, que, de alguma forma, são estruturas de investigação avançada na área também do setor da saúde. E o conheci o professor Nuno ainda em contexto da Universidade do Minho, enquanto também presidente da Escola de Medicina da Estado. E temos connosco também o Dr. Eduardo, que é doutor em Sociologia pela Faculdade de Ciências Políticas e Sociologia da Universidade Complutense de Madrid, mestre em Filosofia pela Universidade do Minho e licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia também da Universidade Católica Portuguesa.
é professor na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, também da mesma universidade. Estou convencida que o nosso patrono, Lúcio Craveiro da Silva, estaria hoje muito satisfeito por vir aqui representadas as duas instituições às quais ele se ligou ao longo da sua última vida, isto é, das últimas décadas académicas, foi à Universidade da Vale Portuguesa e à Universidade de Minho, enquanto primeiro reitor eleito da Universidade de Minho. Portanto, Lúcio Craveiro da Silva, onde quer que esteja, estamos consigo e você está com certeza connosco. Muito obrigada. Passo a palavra agora ao Dr. Eduardo Cunha. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bem, boa noite a todos. Conseguem ouvir-me? Não está ligado? As ondas estão negativas. Sim, conseguem ouvir-me agora? Agora as ondas estão melhores. Bem, então, começo por vos falar. Eu sou Eduardo Duque, exatamente como dizia a doutora Aida. Cumprimento a doutora Aida. É sempre um gosto estar aqui. E é muito bom trabalhar com a doutora Aida, porque ela trabalha muito no silêncio e faz as coisas acontecer. E às vezes há muita gente que trabalha, de facto, num rosto de maior exterioridade e as coisas não acontecem tão bem. E eu admiro de um modo muito particular exatamente esta forma de trabalhar. Aquelas pessoas que vão trabalhando no seu silêncio e que depois fazem com que tudo corra muito bem. Naturalmente, cumprimento o Dr. Luís Portela, o Dr. Nuno Sousa, e com alegria que eu estou aqui convosco. Há aqui várias pessoas que eu vou mencionar, meus amigos, reitor da Universidade de Minho, neste caso, o pró-reitor, muitas outras figuras aqui presentes e que nos merecem uma grande amizade, no fundo, que são pessoas que se dedicam e que vivem no campo da ciência. Olhem, a doutora Aida pediu-me que pudesse partilhar convosco um bocadinho, algumas ideias de introdução a esta questão. E eu queria começar, porque não gosto de fazer as coisas por cima, não é? Gosto de ir lá atrás e pegar onde é que vimos para perceber onde é que estamos. E aí talvez possamos compreender melhor o que é que estamos aqui a fazer. A começar um bocadinho lá atrás, eu diria que uma das visões mais difundidas da modernidade, é aquela que a caracteriza como a época da história. E nós estamos inseridos, mergulhados na história, na mobilidade, neste ato progressivo, que é muito típico da modernidade. Então nós estamos inseridos na história, ao contrário de uma mentalidade antiga, que era muito marcada por uma visão cíclica e naturalista do mundo, ou seja, respeitava-se muito, no fundo, uma dimensão cíclica da natureza. Começávamos, morríamos, voltávamos. Esta ideia da natureza, não é? E a modernidade vem-nos trazer exatamente uma outra ideia. Uma ideia de que estamos em mobilidade, de que estamos em progressão, de que estamos em caminho. E que não é esta ideia cíclica, é uma ideia típica do raciocínio moderno. A modernidade caracteriza-se também por aquilo que poderíamos chamar um processo de racionalização. O que é isto do processo de racionalização? Ou seja, nós passamos de uma razão forte, poderíamos chamar forte, uma razão forte, que dava sentido a tudo, que dava sentido ao mundo, que dava sentido aos nossos problemas, muito ao jeito de uma cosmologia religiosa. Ou seja, a religião respondia a todos os problemas da sociedade, aos problemas da pessoa, e alguma coisa que acontecesse, a pessoa recorria à dimensão religiosa para nela encontrar a sua resposta. E nela também encontrar um sentido para a sua vida. Então nós
nós passamos desta razão, assim que dá sentido à vida, esta lógica, não é? Esta razão, que eu estou a chamar razão, para vermos o mundo a ser explicado pelas várias ciências, pelos vários saberes. Ou seja, já não estamos naquela dinâmica em que o mundo era explicado somente pela dimensão religiosa, para vermos então o mundo a ser explicado pelas várias ciências. Alguém que hoje tem um problema no joelho, possivelmente não vai ao senhor padre, olha, desculpe, eu tenho aqui um problema no meu joelho, não sei o quê, ponha-me aqui, faça aí uma oraçãozinha, uma rezinha para ver se isto passa. Não, possivelmente é capaz de ir ao ortopedista, não é? Exatamente é disto que eu estou a falar. Ou seja, de uma razão que dava sentido a tudo, eu creio que nos estão aqui pessoas mais velhas compreendem bem daquilo que eu estou a falar. Uma razão que dava sentido a tudo, que explicava os diversos fenómenos que aconteciam na sociedade, passamos então para vermos, passamos desta razão forte para vermos o mundo a ser explicado pelos vários saberes, pelas várias ciências. Esta diferenciação da razão, de passarmos de uma razão para várias razões, para vermos o mundo a ser explicado pelas várias ciências, conduziu a duas coisas. Por um lado, ao crescente predomínio da racionalidade técnico-científica, nunca tanto como hoje. As pessoas recorreram aos cursos, por exemplo, da física, a química, as matemáticas, por aí fora, não é? As tecnológicas, e as ciências sociais e humanas estão, de certa forma, em crise, não é? Por outro lado, então, por um lado, há este crescente domínio deste tipo de racionalidade técnico-científica. Por outro lado, poderíamos dizer, e como consequência disto, há aquilo que Max Weber chamou o desencantamento do mundo. As pessoas estão como que desencantadas. Quase como que uma correlação positiva, estamos a ver, não é? Uma correlação positiva à medida, ou então uma relação negativa, desculpem, à medida que sobe a ciência, não é que sobe a ciência no sentido em que nós confiamos nesta ciência, não é? Em ver o mundo em ter as várias ciências, diminui como que o contentamento, a alegria do ser humano. É quase como que um paradoxo. Hoje em dia nós vamos ao médico de medicina geral, e ele diz, tem que ir o seu problema, tem que ir ao psiquiatra. Chegamos ao psiquiatra, olha, que o seu problema não é tem que ir ao psicólogo. Vamos ao psicólogo, olha, que o seu problema não é de psicólogo. Também pode, mas vai ao terapeuta, não sei quantos. Ou seja, a gente tem que calcorrear um conjunto de caminhos para ver os seus problemas resolvidos. Possivelmente isto já aconteceu a toda a gente. Vai ao médico com um problema de um pé e não lhe vai perguntar pelo problema da pele, ou não lhe vai perguntar pelo problema que tem no pescoço, não sei onde. Não, porque cada especialidade é uma especialidade. E isto, como diz Max Weber, levou a um certo desencanto, um cansaço. A pessoa anda como que perdida, desanimada exatamente por isto. E dizem as pessoas mais antigas que aqui estão, pois é, antigamente cantava-se nos campos. E hoje não se canta na cidade. Hoje não se canta no meu local de trabalho. Pelo contrário, o meu local de trabalho é um grande desafio. Eu luto contra os outros, eu não sei o quê, eu não sei o que mais. Já não há aquele encantamento, aquela alegria, não é? A modernidade caracteriza-se também por aquilo que nós poderíamos dizer, aquilo que nós poderíamos chamar a vivência psíquica da autonomia individual. Nunca tanto como hoje. As pessoas querem viver do seu próprio mundo. Eu cá faço as coisas por mim, não preciso de ninguém. Eu não preciso que a religião me diga nada para saber como é que eu vou agir. Eu moralmente não preciso de ir à igreja para não sei o que eu faço. Eu não preciso disso. Ou seja, aquela dose de autonomia. Estamos a falar da modernidade. Todo este caminho, não é? Esta dose de autonomia que era o próprio sujeito, e como nós sabemos, antigamente não era assim. Não é? Havia a tal lógica, a tal dimensão, a tal cosmologia
que dava cosmologia muito ao jeito, uma cosmologia religiosa que explicava tudo e que dava um sentido de vida ao ser humano. A pessoa encontrava o sentido na dimensão religiosa, não é? Encontrava ali a dimensão moral, as pautas da conduta para a sua vida. Hoje a pessoa sente-se muito mais autonomizada. Eu cá confio em mim, confio nas minhas certezas, não preciso de ninguém para me orientar. Este é um raciocínio novo. Habermas, Jürgen Habermas, a certa altura diz, a confiança, o mundo mudou, não é? A partir do momento em que o ser humano depositou confiança na ciência. E essa confiança na ciência gerou uma nova forma de consciência de ser moderno. Quer dizer, então, que se dá uma nova consciência, uma nova forma de ser moderno. A partir de quando? A partir, como dizia o Horkheimer, primeiro o Habermas, a partir exatamente do momento em que o ser humano deposita toda a confiança na ciência. E é a ciência que vem resolver os problemas do mundo. Por que é que eu preciso da espiritualidade, da dimensão religiosa, se porventura eu tenho ciência? O mundo resolve-se pela via da ciência. Há dois autores, nós conhecemos bem, vocês também, alguns de vós conhecem bem também, Fukuyama e Lyotard. Estes dois autores falam-nos de quê? Falam-nos de que este raciocínio que vem desde a modernidade, atinge quase como que o seu limite. Porquê? Porque, na verdade, a pessoa pensava que ia conquistar o mundo, que a confiança exclusivamente na ciência e somente na ciência era por ali que ia resolver todos os problemas. E de que é que o mundo se apercebeu? O mundo apercebeu-se de que isto não é bem assim, de que isto não é tão claro, não é? Nós podemos ter 3 telemóveis, um da Vodafone, um da NOS e outro da outra rede, não posso falar, para ver ao front, é isso. Podemos ter e estarmos completamente comunicáveis e ninguém nos telefonar, como quem diz, eu estou na solidão por completo. Eu depositei toda a confiança na ciência, eu depositei toda a confiança na tecnologia, a pensar que não ia sentir mais solidão. E afinal de contas eu sinto muita solidão dentro de mim. É exatamente esta narrativa que poderíamos dizer que chegou ao seu fim. É o fim dos fins, como dizia o Fukuyama, não é? E ele diz que, de modo muito particular, Fukuyama, a partir do momento em que a pessoa deposita toda a confiança na ciência, neste mundo, nós atingimos com que o fim de uma narrativa. E o ser humano precisa de um mundo maior. Então é o fim dos fins. E com o fim dos fins, também a ética é questionada. Também a ética é repensada. Isto é, já não tem aquele dador de sentido. Cada um faz a sua própria ética. Bem, se chegamos ao fim dos fins, se chegamos quase ao fim daquilo que se poderia dizer o fim do ethos, não é? Que o ser humano fica muito perdido. O ser humano fica como que sem sentido. E o ser humano perdido, sem sentido, leva-nos a que tudo seja possível. Todos os caminhos são possíveis. Ou seja, está aberto o caminho para o politeísmo de valores. Compreendemos bem esta sociedade onde nós estamos, onde cada um vai construindo o seu próprio mundo, onde cada um vai construindo a sua própria narrativa. E tudo fica bem, e tudo é possível. E tudo é possível. Termino. Chegamos àquilo a que se chama a pós-modernidade. Não é? Neste diálogo, não vou continuar, porque isto já perceberam que é exatamente aqui que eu quero ancorar. Não é? A nossa conversa de hoje. Chegamos àquilo a que nós chamamos a pós-modernidade. O Lyotard, Jean-François Lyotard, a certa altura, diz assim: a pós-modernidade não é uma época nova. É a reescritura de certas características que a modernidade queria ter alcançado, mas que falhou, não conseguiu.
A modernidade cria autonomia do sujeito, queria depositar toda a confiança na ciência e que viesse a partir daí resolver todos os problemas do mundo. Queria que o mundo fosse linear, queria que o mundo fosse progresso em cima de progresso, progresso em cima de progresso, e que o ser humano fosse sempre a progredir. Mas afinal de contas isto pode não ser assim. Isto pode não ser assim. E então a pós-modernidade é este tempo da conciliação daquilo que parece ser paradoxo, em jeito de uma brincadeira. Era a mesma coisa do que uma pessoa. Não é? E hoje fica tudo bem. Vestir direitinho de gravata ou de coisa, ou direitinho de sapatilhas, ténis. Antigamente era impossível uma coisa dessas. Isto hoje é possível entrarmos numa casa onde está tudo mobilado com Dona Maria, com Dom João, não sei o quê, os móveis, e um ecrã muito grande, não sei o quê, moderníssimo. E tudo fica bem, tudo é conciliável entre o antigo e o novo. Hoje, no campo da religião, no campo da espiritualidade, é também muito isto que se está a passar, não é? Ou seja, esta conciliação daquilo que parecia, aos olhos de quem estuda, de quem analisa as ciências sociais, as ciências humanas, não é? Aqueles discursos que pareciam unívocos, hoje esses discursos vão se confundindo com muitos outros e tudo fica bem, como um colega meu, dei aulas na Universidade de Minho, havia um colega meu que dizia, ai, a minha espiritualidade é que eu vou às vezes, abraço-me à árvore, tiro os sapatos, ponho-me descalço e eu saio lá com uma força, eu saio lá a renovar, essa é a minha espiritualidade. Eram uns colegas que eu conversava mais, é incrível, ouçam. Porque, e isto é interessante, é tudo. E este é muito hoje. A conciliação dos tempos de hoje. E se nós não compreendermos o que é os tempos de hoje, talvez possamos até não compreender muito bem a noite de hoje. Espero não ter sido muito cansativo. Eu verá, era mais ou menos isto, é? Não, eu não vou comer mal, né? Então, aí, já viram que eu para o que vai, não é? Ok, vai. Vai. Eu volto a fazer aqui um pedido de compreensão às pessoas que estão em baixo sentadas na sala de exposições. Eu estou aqui, mas já estou a receber alguns ecos de algum, não sei se desconforto, mas eu peço que tenham em atenção que tentamos fazer o máximo que conseguimos, está bem? São muitas as pessoas que temos desculpa. A culpa do autor. Vamos dizer que somos lamentados. Mas estão vivos lá fora, compreendo, penso que ainda vamos ter algum tempo de poder fotografar alguns doutores, se não sei se pode estar às 5 da manhã. Só avisando os gêmeos. Muito bem, passamos então à palavra ao doutor Bruno. Vai fazer a moderação. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua chegada. Finalmente, doutora, estamos com certeza. Não acho muito difícil entender. Acho que tem alguma dificuldade de desenvolvimento. Já assisti a algumas palestras deste ciclo. Não bem todos, a partir daí. Mas vão lá depois até para dizer. Agora não Aquilo é um espaço muito democrático e participativo, mas vamos ter algum alinhamento, está bem? Doutor Nuno, faz favor. Muito bem, muito obrigado, muito boa noite a todos. Espero que tenham um excelente serão. Eu hoje tenho uma dupla condição aqui, a condição de participar deste debate, de tentar estimular o raciocínio de um autor de referência e que é também de querido amigo. Portanto, eu decidi que hoje o que valia a pena era dar a palavra ao Luís e portanto, vou tentar estimular o Luís com um conjunto de provocações. Eu vou começar a fazer uma
síntese de 30 segundos sobre aquilo que são as 3 linhas de pensamento. Eu sou amigo do Luís há muitos anos. E aquilo que, na minha opinião, são as 3 linhas de pensamento centrais do tema que nos traz hoje aqui, na lente do Luís Portanto. E, portanto, gostaria por partilhar convosco que há 3 aspectos que vou tentar estimular hoje aqui nesta nossa conversa. A primeira é a abertura da ciência a fenómenos tradicionalmente vistos como marginais. Também, portanto, vamos falar um pouco sobre isto. O segundo é a discussão da mente para além de uma leitura estritamente cerebral. O Luís tem a mim, como neurocientista, só consegue ler o cérebro, e ele consegue ler mais do que eu, certo? Eu vou falar sobre isso. E por último, um desejo que é comum em nós, e seguramente também em vocês, que é aquilo que eu chamaria, Luís, a tentativa de aproximar ciência, espiritualidade e transformação humana. Eu acho que a coisa não se confina na espiritualidade, naquele elemento de transformação. E isto, como vocês sabem, aparece absolutamente plasmado nos livros que o Luís Portela foi escrevendo, temos aqui exemplos destes livros, fica muito claro também numa série televisiva para além do cérebro, onde onde se tentou fazer partilhar uma visão mais centrada na investigação. Eu vou fazer um disclaimer neste debate. Eu acho que não estamos aqui para provar ninguém teses metafísicas. Mas estamos aqui para tentar perceber onde é que a ciência ocorre quando nós a confrontamos com aquilo que eu chamaria de fenómenos de limite. E que visão do ser humano é que emerge desse ponto de análise. E isto sempre em coerência com o que é a obra de Luís Portela. Portanto, eu acabo a síntese dizendo que acho, Luís, que tenho tido o privilégio de acompanhar uma reflexão que é muito própria sobre o ser humano, que cruza medicina, impulso, investigação, espiritualidade e consciência. Isso é visível tanto nos livros, como no trabalho da Fundação Real, ao qual muito bem está associado. E depois desta minha síntese, sai a primeira pergunta. E é uma pergunta relativamente aberta, depois eu chego a telas um bocadinho mais fechadas. Hoje em dia, qual é a pergunta central que move o pensamento do meu amigo Luís Portela? Boa noite a todos. É para mim um prazer estar na Biblioteca Lúcio Carvalho da Silva e é um prazer sentir-me acarinhado por vocês todos. Muito obrigado por ter aqui. Agradeço à doutora Aida Alves e à doutora Maria Romanha, às pessoas que me contactaram, o convite para estar aqui. E agradeço ao professor Eduardo Duque e ao professor Nuno Sousa a amabilidade de estarem também durante a noite. Espero que seja agradável para todos. Eu acho que o Nuno fez por determinar bem na sua síntese aquilo que morre, este jovem morre. Que é uma paixão de juventude. Só para equacionar, quando tinha 13, 14 anos, percebi que gostava das coisas na área da espiritualidade. E provava a ler, provava a estudar, isto e aquilo. A maior parte dos livros estavam naquela época proibidos pela polícia ouvir. E era difícil arranjar, e lá ia rádio, livros. Muitas vezes em algumas revistas, tinham sempre um cantinho no fundo, tinham alguns livros nesta área. E, portanto, faz-me a minha juventude a estudar, a analisar,
com um duplo sentimento. Falo isto muitas vezes porque ele mantém-se a pior dos dois. Eu fui educado catolicamente e achava que, sob o ponto de vista da fé, as pessoas admitiam mais coisas do que eu estava capaz de admitir. O fenómeno religioso, que eu respeito, eu hoje não considero religioso, mas tenho o maior respeito pelas diferentes religiões, também não sou anti-religioso, mas em meu ver, o fenómeno religioso era demasiado exigente para mim. Quando eu chegava à fase de analisar mistérios, milagres e dogmas diversos, aquelas coisas a mim, eu não aceitava bem isso. Mas, ao mesmo tempo, também achava que, no outro extremo, a sociedade, sob o ponto de vista científico, tinha uma postura que um pouco não concordava. Dizia, não, nada disso existe, não sei o quê. Não. Sim, da Terra não vai nada. Aquilo que eu achava que mais convinha aos seres humanos era, eu chamava de caminho do meio, e era, digamos, admitirmos as coisas, admitirmos os fenómenos descritos desde a antiguidade, e para o resto estudamos sobre o desenvolvimento científico. Tentar esclarecer a humanidade. A ciência e a tecnologia fizeram uma trajetória de vida absolutamente fantástica durante o século XX, e eu achava espantoso como é que esta trajetória se limitava à materialidade das coisas. Achava que essa trajetória devia abarcar também a área da espiritualidade. E essa foi a razão porque eu fui para a medicina. Principal razão. Também fui para a medicina porque gostava de ajudar os outros e achava que a medicina era muito bonita nesse aspecto, ajudar-nos. Mas também fui para a medicina porque eu gostava de fazer alguma investigação na área das neurociências e na área da parapsicologia que pudesse esclarecer o ser humano nestas duas áreas que eu achava que tinham muito para se investigar. As neurociências e a parapsicologia. Isto, 50 e tal anos atrás, quase 60 anos atrás. Daí para cá, as neurociências fizeram uma evolução absolutamente fantástica. Ainda há hoje muito para se descobrir, mas já-se muito mais se sabe. A psicologia fez alguma evolução, mas relativamente pouco. E eu continuo hoje a pensar mais ou menos por aquela altura, de uma forma ainda mais forte. Acho que a humanidade precisa de ser esclarecida. Acho que a ciência pode prestar um papel absolutamente essencial à humanidade, esclarecendo estas áreas, sob o rigor do método científico. E, curiosamente, parece-me que a trajetória dos últimos 30 ou 40 anos vai nesse sentido. Quando há em universidades europeias, universidades norte-americanas, investigadores que abraçam a área da parapsicologia, investigadores que vêm da física, vêm da medicina, da psicologia, da enfermagem, da física, da filosofia, e que cruzam saberes procurando criar condições de esclarecimento destas áreas. E, portanto, respondendo agora, neste momento, aquilo que eu mais gostaria era de dar, de facto, algum contributo para o esclarecimento espiritual da humanidade. Ou seja, eu sou um espiritualista, eu lido a distância de vida com a moral física, com convicção profunda, mas sou um homem de ciência. E entendo que cabe à ciência, sob o rigor do método científico, esclarecer as coisas, para que não tenhamos que caminhar com a muleta da fé, para que, de uma forma clara, definitiva, todos percebamos que existimos para além da morte física. Acho que esse caminho não é um caminho de tentativa de demonstração. Nós conhecemos bem e percebemos bem que fazer as coisas em condição real. Portanto, eu não acredito na ciência que vai tentar demonstrar que isto é verdade, que aquilo é mentira.
Eu acredito na ciência da ciência. A ciência que vai à procura da verdade, seja ela qual for. Procura levantar o véu da ignorância. Seja qual for o resultado. É nessa ciência que eu acredito que é isso que eu espero que a humanidade faça ao longo das próximas décadas. De alguma forma, a ciência possa, no século XXI, fazer a trajetória como fez no século XX, complementando o seu trabalho. Nós não percebemos isso, nós percebemos que na modernidade, com essa evolução científica e tecnológica, todos mergulhamos na materialidade das coisas. Mas que isso trouxe à humanidade uma postura de desequilíbrio social, ambiental, económico, financeiro. Nós vivemos em desequilíbrio, vivemos num mundo desequilibrado. E a mim parece que o esclarecimento científico destas áreas pode dar, deve dar ao ser humano uma perspectiva mais realista do que nós somos, enquanto seres espirituais, enquanto seres essencialmente iguais uns aos outros, enquanto seres que se devem respeitar, que se devem tolerar, que se devem amar, que devem aprender a viver uns com os outros e não uns com os outros. E é isso que eu acho que estava a dar um bocadinho todas as produções. É esse problema. Nesse sentido. Muito bem, Luís. Muito obrigado. Eu acho que esta resposta trouxe da sociedade que estamos perante uma pessoa e deixo aqui uma síntese, uma partilha que não usa a espiritualidade contra a ciência. É uma coisa também muito comum em que as pessoas, bem pelo contrário, o doutor Estela exige à ciência esta investigação rigorosa todos os dias. Eu posso dizer isto como testemunha viva desta postura que realmente é absolutamente extraordinária. E, portanto, como viram, é isto que ocupa a mente deste ser humano extraordinário. Nos seus livros, Luís, há uma crítica recorrente a uma visão excessivamente materialista da existência. Tivemos a felicidade, muito recentemente, de viver uns dias fantásticos no simpósio, no 15º simpósio da Revolução Mundial, onde se discutiu também muito esta questão. Quando o Luís fala da espiritualidade, está a referir-se a uma experiência interior, a uma dimensão ontológica do real do ser humano, ou está a referir-se a outros? Eu gostaria de destacar que isto encaixa-se muito bem no conceito espiritual, no livro, onde esta linha de pensamento é criada e amplificada. E, portanto, eu lanço a pergunta de cima em duas subquestões. A primeira é outra vez, que insuficiências é que vê o materialismo para explicar a experiência humana? Pois que partilhasse connosco se entende que o problema do materialismo é se ele é científico, se ele é filosófico, se ele é existencial, ou se ele é uma mescla dos três. E por último, se ele empobrece a ideia da pessoa. Filosófico ou existencial. Isto é sem ser. Nós somos amigos, eu ainda perguntei ao Luís se queria que me mandasse as perguntas antes de Pois, eu não disse, sou profundamente convicto da espiritualidade como uma forma simples, terra a terra. A existência da vida vale, não é difícil.
Isso para mim é ser espiritualista. E admito isso de uma forma muito bem. Como eu disse, desde os meus 13, 14 anos, já vou em 64, já faz 60 anos que eu ando a estudar isto. Tive curiosidade de ler diversas proteínas, diversas nutrições. E, portanto, teoricamente, a minha convicção é bom, mas se quer saber um bocadinho mais, a minha experiência de vida é essa também. Eu acho que não é uma coisa que se pode falar de burro, mas há aqueles que sabem e há aqueles que ainda não sabem. E depois, eu não vou saber algo, mas isso porque o momento não tem dúvida em relação à existência da espiritualidade. De nós sermos seres espirituais. A passagem dessa. A materialidade que assumiu a postura liderante nesta tal modernidade, eu vou lá falar um bocadinho, eu acho que ofuscou as pessoas. Nós todos, quando as pessoas não vivem, os outros, todos, nós todos envolvidos. Quer dizer, nós preocupamos muito com o ter, com o acumular, preocupamos muito com o parecer. E preocupamos pouco com o ser. Preocupamos pouco com os grandes valores. Quando se perdeu, bom, na minha opinião, foi essa embriaguez da natividade que prejudicou a postura dos seres humanos. Nós hoje sabemos muito mais sobre nós próprios e sobre aquilo que nos rodeia do que sabíamos há 100 anos atrás. E temos uma vida muito mais facilitada, muito mais cómoda. Mas, em termos de valores, em termos de termos a satisfação de viver bem, de viver de bem connosco próprios, de viver bem com aqueles que nos rodeiam, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, de viver bem com o outro em geral. Nós não temos esse sentimento. O ser humano tornou-se o maior predador à superfície da Terra. Vejam os animais, de uma forma geral, fogem dos seres humanos. Mas fogem dos seres humanos porque os seres humanos tornaram-se predadores. E eu acho que é uma postura absolutamente errada. Práticas como a caça desportiva, práticas como a dourada, para mim são coisas. Como é que é possível fazer isso? Como é que é possível? Destroem-se florestas, como se nada fosse, como nada se passasse. E controlamos uns aos outros. Tudo a correr, não sei nem porquê, a correr. E a guerrear uns aos outros. Somos capazes de eleger pessoas que são mentalmente mas somos nós que os elegemos. Eu estou a dizer nós, somos todos, e vejo indivíduos que a gente diz, como é que é possível? Como é que é possível? Na minha opinião, é esta embriaguez em torno da natividade que faz com que surjam disparates atrás de disparates. E, portanto, o que eu gostaria era que, numa perspectiva de respeito pelo outro, percebemos que o outro é essencialmente igual a nós. A física quântica vai nos demonstrar
que somos partículas essencialmente iguais todas umas às outras, e, portanto, se calhar vamos dever respeitar racionalmente, emocionalmente, respeitar uns aos outros como verdadeiros irmãos. Como diziam os grandes mestres espirituais que por cá passaram. Jesus, Buda, Confúcio, Lao Tse. Somos todos irmãos. Então não podemos viver como tal. A questão, a meu ver, é física, material, é uma forma a duração da matéria, o acumular desalmadamente. É uma questão filosófica. Todos percebemos que estamos mal e aparentemente não há grandes pensadores que possam. Alguns pensadores que chamam a atenção para isto, mas de uma forma de vida existencial. Pensamos todos aqui sem nós. Muito bem, Luís. Portanto, mais uma vez, para a ideia, penso que fica clarividente o pensamento de que isto é um problema multimodal e que estas três dimensões realmente estão na base desta dualidade entre crítica, entre espiritualidade e materialidade. Talvez que tinha sido muito bem introduzida pelo professor Eduardo. Se o Luís me permite, saltávamos um bocadinho para uma outra dualidade, da mente e do cérebro. Vamos ver isso. Na série para além do cérebro, parte-se precisamente da ideia de que a mente não se pode reduzir ao cérebro. Na perspectiva do Luís, o cérebro produz a mente, traduz a mente ou funciona como uma interface que não se esgota nele. E qual é para si a principal falha do reducionismo neurobiológico que eu represento? Eu acho que essencialmente somos uma partícula de energia. Uns chamam alma, outros chamam espírito, chamam não sei quantas coisas diferentes. Uns dizem que é constituída apenas por algo, outros dizem que são 2, 3, 6 níveis ou 7 níveis. E eu dou isso barato. Gostaria que os seres humanos percebessem que existe algo para além da matéria, algo para além do edifício. E, portanto, ser espiritual, partícula de energia. E para mim, isso é que é importante. Perceber que todos somos seres espirituais de passagem temporária na Terra. Portanto, para mim, o cérebro é apenas a parte do nosso organismo que faz a conexão entre o ser espiritual e o corpo físico. Eu tenho a possibilidade de comandar o corpo físico como, digamos, um intermediário, quase, eu diria, em relação à alma, ao espírito. Eu não vejo limitação nenhuma por parte da neurociência, francamente. Porque o mundo disse há muito bem. Eu acho que estamos todos, estamos e devemos estar cada vez mais a conjugar esforços para esclarecer a situação. E, portanto, eu vejo, converso nos nossos simpósios e converso nos nossos parceiros, a Comissão de Alma, neurocientistas, a comprarem dados melhores, o seu melhor conteúdo e tudo. E enquanto há 30 ou 40 anos atrás, eu via que as pessoas tinham uma posição científica muito radicalizadas e muitos achavam que eram os donos da verdade e o resto era mentira. E eu acho que ao longo destas dezenas de anos se pode perceber que a generalidade dos cientistas de hoje são mentes mais abertas e que por vezes têm as suas ideias, outros têm outras, mas que são tolerantes. Vimos isso na mesa redonda final do nosso simpósio, na semana passada. Quer dizer, as pessoas têm ideias diferentes, mas respeitam-se, toleram-se. E eu admito que o outro também pode ter razão em algumas coisas.
Nós vimos neurocientistas e parapsicólogos, portanto, e eu, portanto, não acho que os neurocientistas descobrem coisa nenhuma. Pelo contrário, acho que os neurocientistas vão esclarecendo o que é a parte física, o funcionamento do cérebro, e eu dizia no princípio, há bocadinho, ainda há muito para esclarecer. Os parapsicólogos vão estudando o para além disso e os fenómenos que se vão percebendo, a telepatia, a psicocinese, que antigamente há coisas estranhas e que hoje algumas delas estão cientificamente demonstradas, e com os grandes esforços, eu acho que podem contribuir de facto para o esclarecimento da humanidade. Portanto, a mim, eu nunca vi a neurociência como um estudo, pelo contrário, eu acho que quanto mais a neurociência evoluir, mais pode ajudar a um esclarecimento global do ser humano. Não sei se respondi a tudo. Sim, sem dúvida. Portanto, sem entrarmos num dualismo simplista, o Luís acredita profundamente que a mente excede o cérebro. A minha perspectiva é esta. Eu acho que sou um ser espiritual. O meu corpo físico é apenas o facto que eu vesti durante umas décadas para passar na Terra. E o cérebro é uma parte essencial desse corpo físico. Faz sentido que estou aqui, não? Eu prefiro dizer isto, que nós nos apresentamos uns aos outros em memórias e que criamos um cérebro social que vai passando de geração em geração. Pois. Eu já condi isso algumas vezes e deixo de dizer, não. Para mim, o Luís não é isto. O Luís é para ti, com a energia, o que é o Luís. E este corpo físico serve a essa partícula de energia, porque este fatinho serve o que cá. A partir daqui tinha qualquer coisa. Portanto, eu pus este corpo físico durante 64 anos e pus este fatinho depois de manhã. E para mim, o Luís é, felizmente, um posto físico que eu posso abraçar, seguramente, uma partícula de energia que logo lhe posso inspirar, e é uma memória que eu arrastarei para ter sempre, porque mudou, obviamente, da forma como todos nós estamos na vida, e seguramente como as pessoas vão sair daqui a pouco, e estão a ver como dois amigos com duas formas de estruturar o pensamento diferente, acabam sempre por aprender um com o outro. Luís, frequentemente na Fundação nós somos criticados porque queremos estudar e apoiar coisas que algumas pessoas consideram para além do limite. E nós respondemos dizendo que temos o dever de promover a investigação rigorosa, séria, criteriosa, em todas as áreas em que nós não conseguimos encontrar explicações que nos satisfaçam. E eu tenho aprendido muito com a postura tranquila do Luís e gostava que partilhasse aqui com as pessoas essa linha de pensamento que nos permite continuar uma missão, um propósito, e eu gostava que dissesse aqui, que partilhasse com as pessoas o que tem a dizer àqueles que de facto são absolutamente dogmáticos nos extremos e que não têm essa capacidade de ser tolerante com o desconhecido, ou que dizem que o desconhecido é um estado transitório que só existe enquanto não se conhece, e como é que nós podemos, através
dessa tolerância à luta da ciência construir um mundo melhor. Tudo bem. A maioria dos pontos será isso. Portanto, a Fundação Real existe há 32 anos. Foi criada por laboratórios Real e por Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e é gerida por uma equipa constituída por representantes da empresa Real e por representantes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Os representantes da empresa Real têm, sobretudo, em atenção das aspectos administrativos e financeiros, que são cuidados pela empresa Real. Os representantes do Conselho de Reitores têm, sobretudo, sempre estão pela gestão científica, técnica dos nossos projetos. Seguindo uma linha de seres absolutamente fantásticos que têm participado na nossa administração, e estou a pensar no professor Medrano e na professora Maria de Sousa, que foram as pessoas que lideraram a área científica antes do professor Nuno Sousa, portanto, o professor Medrano, depois a professora Maria de Sousa e depois o professor Nuno Sousa, são os membros da administração responsáveis pela evolução científica dos trabalhos da educação. O professor Nuno Sousa está há 13 ou 14 anos na administração da formação, a trabalhar com a ONU, em representação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. É um trabalho muito bonito, de grande respeito, e o professor Nuno Sousa, não sendo um especialista convicto, como eu, é uma pessoa que respeita e que apoia, sem problema nenhum, que apoia a investigação de uma forma aberta, a investigação científica de uma forma aberta, sobre o futuro mais científico. E por isso, os projetos que passam na Fundação, que são ganhados por um conselho científico, tem 75 cientistas de topo a nível mundial, em que é presidido pelo professor António Damasio. Estes projetos são geridos com cuidado, com abertura, permitindo que se apoie a investigação que se faz e procura demonstrar isto e aquilo que procura demonstrar com o contrário, de uma forma independente e aberta. Eu não tenho mensagem de para ninguém. Eu não tenho direito a ter a sua perspectiva, a sua maneira de ver as coisas, e eu não me considero dono da verdade. Eu acho que cada um tem a sua perspectiva, eu tenho a minha. A empresa que eu liderei durante muitos anos e que ainda sou acionista maioritário decidiu colocar algum dinheiro disponível para apoio à investigação nestas áreas. O Conselho de Reitores agradece a nós e agora procuramos, de uma forma séria e honesta, trabalhar. Uns estão mais no lado, outros estão mais no meio. Digamos, o meu prazer é ver as pessoas cada vez mais a conjugar esforços, a dialogarem de uma forma aberta, e acho que daí se fará luz, daí se fará esclarecimento. Para perceberem melhor o que vos estou a dizer, nós, de 2 em 2 anos, a Fundação organiza um simpósio que se chama A Genial do Cérebro, que decorre na Ordem dos Médicos, ou na Casa do Médico, no mês de abril. Foi o 15ª edição, foi a semana passada. E nós chamamos para estes simpósios os bolseiros da Fundação Real para apresentarem os resultados dos seus trabalhos, dos seus projetos, e chamamos os investigadores de topo para discutirem temas. No 14ª edição, o tema foi a criatividade. No 15º, este último, foi a experiência de fim de vida. Portanto, são temas diversos, as pessoas vêm, discutem de uma forma aberta. E, portanto, o meu prazer é ver que no primeiro e no segundo simpósio, os neurocientistas sentavam-se de um lado e os parapsicólogos do outro. No segundo simpósio, um grande parapsicólogo, que vem da física, o professor Tim Bradley, começou a usar a palavra e meia sala levantou-se e saiu. Portanto, o espírito de tolerância, há 30 anos atrás, era muito baixo. As pessoas não conviviam. Hoje, eles convivem todos uns com os outros,
respeitam-se mutuamente, e mais do que isso, nós, há 30 anos, tínhamos projetos de parapsicologia e projetos de neurociências. Hoje, mais de 25% dos projetos que concorrem, de 2 em 2 anos nós abrimos concursos, mais de 25% são projetos que envolvem a conjugação de esforços entre neurocientistas e parapsicólogos e muitas vezes, como eu dizia há bocadinho, físicos, médicos, enfermeiros, portanto, gente que apresenta projetos multidisciplinares. Esta, a meu ver, é a via do esclarecimento, de conjugação de esforços de diversas áreas. Eu não tenho mensagem nenhuma para quem está a pensar assim ou pensar assim. Eu atrás, não tenho nem quero ter mensagem. Eu quero dar o meu contributo. Quero dar uma ajuda para que as coisas aconteçam. Respeitando a opinião de tudo e todos. Mas não me preocupo com isso. Não tenho respeito da sua posição. E as posições também vão evoluindo, não é? Podemos ter pessoas que, uma vez, não têm nada a ver com uma coisa, e 5 ou 10 anos depois pensam outra. Não tenho mensagem. Pois, o que me estão a perceber é esta tranquilidade de espírito que caracteriza o Dr. Luís Furtado. E isto é uma coisa muito importante, porque traduz também uma visão muito humilde e muito generosa. Atenção, porque o contributo, o pequeno contributo que o Luís Furtado tem dado a estas áreas é que é muito mais que um pequeno contributo. Eu sei deixar aqui isto perfeitamente claro perante esta audiência, porque de facto, e nós sabemos bem disso, são frequentes os testemunhos de gente por todo este mundo a dizer-nos que são muito poucas as instituições, as fundações que de facto têm a coragem para apoiar este tipo de estudos. Provavelmente ninguém aqui na audiência deu conta do tempo a passar. Isto é um tempo bom falar-se com uma pessoa que tem coisas bonitas para nos dizer, mas de facto passou quase uma hora. Desde que nós estamos aqui, uns sentados confortavelmente em cadeiras, outros sentados confortavelmente no chão. Amanhã vai ser um bom dia para a autoria aqui em Braga. Nós esperamos que não acabem na psiquiatria. Mas aquilo que quis trazer aqui foi uma oportunidade de todos ouvirem o pensamento lúcido do Dr. Luís Pereira nestas 3 características que eu muito envolvi no início, que parecem melhor traduzir aquilo que tem sido a visão e a missão neste domínio deste ser humano extraordinário. Eu tenho 2 últimas questões, um pouquinho mais abertas, se me permitem. Vou olhar para quem organizou a sessão, quem me ouviu, muito agradeço. E a primeira, Luís, é o que lhe parece ser mais urgente hoje? Mais investigação, mais coragem intelectual ou mais transformação interior? Como é que dizia? Mais investigações, Investigação, mais coragem. intelectual Sim. ou mais transformação interior? Deixem-me completar um bocadinho, porque eu não sou de estar a dizer que podem não ter muita noção. Eu sempre dizer-vos, a Fundação Bial, nos últimos 32 anos, apoiou 1.900 investigadores de 31 países diferentes. Bom, eu acho que os 3 vetores são muito importantes. É muito importante fazer esta investigação sobre o rigor do método científico, numa forma
sem pudor de entrar nesta ou naquela área. Por vezes, há 50 anos atrás, eu ouvia dizer que se devia separar a ciência da espiritualidade. É uma coisa diferente. A ciência não se devia ter os caminhos da espiritualidade, porque a espiritualidade não se devia ter o campo da ciência. Eu devo dizer que nunca percebi o que é. Também um caminho me explicou. Na minha opinião, pelo contrário, são caminhos que se complementam, ou caminhos que se devem apoiar. Ou se quiserem, de uma forma mais séria e mais honesta, minha parte, a ciência deve apoiar a espiritualidade. Deve esclarecer os seres humanos em torno dos fenómenos da espiritualidade. E, portanto, é importante que seja feita investigação, sem pudor de deixar esta área de fora, porque não, a investigação aberta em todas as áreas. Acho que a ciência hoje não tem mais o direito de dizer isso não existe, isso não vale a pena pegar. Não tem mais a pena, tem o direito e a obrigação de investigar sob o rigor científico todas as partes. Na minha opinião, é muito importante que isso aconteça. E para isso acontecer, e acontecer bem, é necessário que eu acho que não é igual, muitas vezes, claro que sim. Há determinados paradigmas instalados e implica alguma alteração de paradigma avançar em certas áreas. Mas eu acho que na história da humanidade nós podemos perceber isso. A verdade terminamos sempre por ser um pouco. Nós estamos a fazer uma trajetória evolutiva de sentido ascendente. E, portanto, as coisas sempre vão acontecer. Eu, tranquilamente, como já disse, sabemos dizer várias vezes, sim, tranquilamente, acho que as coisas vão acontecer. Pode ser agora, pode ser daqui a umas décadas, pode ser daqui a um século, mas vão acontecer. Agora, a transformação interior, para mim, é a mais importante das três. E eu gostava muito que as outras duas ajudassem à transformação interior. Eu acho que, de facto, gostava de ver os seres humanos mais completos, mais à procura da melhor versão de si próprio, de uma forma serena, tranquila, que todos nós possamos procurar um bocadinho de lugar, de lucidez, de assumirmos os valores universais, de sermos serenos, tranquilos, neles, de sermos fraternos, legais uns com os outros. São palavras que são emocionantes, são palavras que se dizem bem nos discursos, mas porque não assumirmos por nós próprios isso? Porque não assumirmos esses valores? Quando se fala de paz, nós sempre pensamos que a paz é uma coisa que deve preocupar o Sr. Putin, o Sr. Trump, e o Papa, e não sei quem. Mas que, quando nós quisermos assumirmos como partido da paz, nós estamos a dar realmente um contributo sério para a paz. Não é esperar que ela venha lá, não sei como. É assumir o partido da harmonia, o partido da paz, o partido de amor. E esse acho que essa transformação interior é o que de melhor pode acontecer à humanidade. Portanto, são os três vetores importantes, mas este é de facto o resto. Que os outros apoiem este, para que a humanidade possa fazer uma trajetória mais de acordo com todo o seu potencial, assumindo-nos todos como seres iguais em essência, procurando a sua melhor versão, assumindo-nos como partículas de toda a versão, ou se quiserem, uma linguagem mais comum, assumindo-nos como partículas de Deus. A minha última provocação é como é que nós educamos mais novos nesse sentido, como é que nós nos preparamos para servir melhor
a sua essência e o coletivo. Acho que mais do que qualquer discurso, mais conforme quer tratados, isto tudo aquilo que possa ser um plano de crise, a proposta do tempo. Obrigado. Eu lembro-me quando era jovenzito de ver alguns pais a dizer aos filhos que eles não queriam fumar ou cigarro no canto da luz. E peço desculpa. E a vida para mim ensinando que, de facto, a força do exemplo é extraordinária. E, portanto, eu costumo dizer que quando nós queremos construir um mundo melhor, devemos procurar construir em nós. Eu acho que nós não temos a obrigação de construirmos melhor aqui e ali no lá, de empurrarmos os outros ou de puxarmos os outros para construírem um mundo melhor. Eu acho que, de facto, a verdadeira missão de cada um da Terra é construir-se assim melhor. É o caminho do auto-aperfeiçoamento. Ou como diziam os orientais, eu gosto muito do caminho da purificação. Procurarmos, de facto, ser melhores. E quando procurarmos ser, nós, achas que isso funciona tipo mancha de azeite. Aqueles que estão à nossa volta vão perceber isso. Às vezes até podem denegrir isto ou fazer isso. Mas a mensagem vai passar. E as coisas vão acontecendo. E acho que isso é válido para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, que são influenciados também. A física quântica hoje mostra que duas partículas interferem entre si, seja qual for a distância que esteja. Portanto, nós podemos influenciar aqueles que estão mais perto, mas até podemos influenciar outros que estão mais longe de nós. E, sobretudo, podemos influenciar os nossos filhos. Assumindo as coisas, procurando fazer uma vida correta, uma vida exemplar, possa ser o que desejamos. E quando assim, acho que as coisas vão acontecendo. É claro que temos filhos diferentes, são seres diferentes. Um casal tem de filhos, um sai mais assim, outro sai mais passar, mas essa verdade nós devemos respeitá-la, porque eles são seres espirituais que nós somos. Não somos nossa voz, são seres independentes. O que é que vamos dizer? Ajudá-los, apoiá-los. E, na minha opinião, o melhor que podemos oferecer é o nosso exemplo. Na minha opinião, não vale a pena pagarmos, zangarmos, irritarmos. Basta darmos o nosso exemplo, os nossos conceitos, seremos aquilo. Não sei se isso é para si. Algumas vezes não fiz assim. E eles, coitados, e meus filhos. Muito obrigado, Feliz. Saímos todos aqui bem mais ricos do que quando entramos e com este meu agradecimento, eu vou a palavra do Estas perguntas que o Sr. Professor Nuno Sousa fez foram muito interessantes, eu revi-me nelas, de facto, naturalmente nas respostas, e é também isto é, eu vou procurar continuar. E a minha primeira pergunta vai em que sentido? Vai no sentido, onde é que termina a ciência e começa a espiritualidade? Para mim, a espiritualidade é tudo. A ciência é um meio de esclarecimento dos seres humanos.
e que pode estar e deve estar ao serviço da espiritualidade. Mas existe alguma terra de ninguém? Ou Não, na minha opinião, devem confluir, devem, enfim, não acho que haja nem terra de ninguém, nem de confrontação, necessidade de confrontação, de oposição, nada. Deve haver uma construção de esforços de quem está do lado da ciência, de quem está do lado da espiritualidade. Agora, no fundo, a espiritualidade para mim é. e essas duas dimensões são duas dimensões diferentes, a ciência e a espiritualidade, ou em boa verdade elas coabitam e nós, às vezes, à ciência chamamos ciência, à espiritualidade chamamos espiritualidade, mas elas são duas dimensões interligadas. São distintas ou são interligadas? Eu acho que viveram costas voltadas durante muito tempo, não é? E não deviam ter, na minha opinião, não deviam ter vivido. Eu dizia, havia a ideia, que eu concordo, de que a ciência não se devia meter na espiritualidade e a espiritualidade não se devia meter na ciência. Portanto, isso acho que é coisa para mim, não faz sentido nenhum. E, portanto, acho que deve haver uma colaboração de esforços para que os seres humanos se esclareçam o mais possível. Agora, se eu acho que sou um ser espiritual, eu acho que a espiritualidade é. Não sei se posso dizer a plenitude. A plenitude será a espiritualidade do seu valor máximo, do valor universal. Mas é tudo. O resto são caminhos. E a ciência é um caminho que apoia um meio para esclarecer a espiritualidade. Não sei se respondi. Sim. Como é que estas duas dimensões, a ciência e a espiritualidade, lidam com o mistério? Há espaço para o mistério? Não, na minha opinião, o mistério não faz falta. Na minha opinião, o mistério existe enquanto há ignorância, enquanto não se chega lá. E, na minha opinião, os seres humanos devem fazer um esforço no sentido de esclarecer as situações. Como eu disse, desde jovem, para mim, mistério. Não dá bem com isso. Milagre, o que é milagre? Na minha opinião, portanto, são situações naturais, situações. Eu acho que o universo é regido por leis naturais e imutáveis. E que tudo tem explicação. E aquilo que se chama hoje milagre, provavelmente chama-se, ou que se chama hoje mistério, provavelmente chama-se, porque ainda não se chegou lá, ainda não percebemos. E aí é que eu acho que a ciência pode ser um serviço extraordinário no esclarecimento da espiritualidade. Porque, avançando sobre o rigor do método científico, pode esclarecer as áreas tradicionalmente chamadas de mistério, as áreas tradicionalmente chamadas de milagre, os fenómenos descritos desde a antiguidade, serem esclarecidos. Posso estar a ser exagerado, mas é o meu ponto de vista. Como é que o seu doutor vê a questão da consciência? Indo um bocadinho ao encontro daquilo que dizia o professor Nuno Sousa, isto é, será a consciência um produto do cérebro ou algo que transcende o cérebro? Esta questão da consciência é uma questão interessante. Para mim, a consciência é a alma, é o espírito. Tem que se dar muitos nomes, porque as pessoas parecem que têm um bocadinho de vergonha de antigo, vão por aqui, vão por ali, e chama-se muitas coisas, não é? Eu agora também lhe chamo de partícula de energia, veja só. Portanto, para fugir aos outros e para não utilizar muitos termos que são utilizados pelas religiões, e eu acho que não tem sido suficientemente esclarecedor. Então, a consciência é isso. A consciência é o espírito, é o ser espiritual. Sem leis, peço desculpa, mas sem leis. Portanto, não é um produto do cérebro. A consciência é o meu verdadeiro eu, que através do cérebro comanda este organismo. Que as pessoas olham para mim e dizem, olha, está ali o Luís Portela. Só. Eu não vou abraçar, eu tenho duas lições.
Uma pergunta. Podem as práticas espirituais, como a meditação de que explora tão bem aqui no livro, então, podem as práticas espirituais ser validadas apenas pelos seus efeitos biológicos? Como é que nós podemos validar uma prática espiritual? Na minha opinião, a prática espiritual, nomeadamente, vamos tentar tocar no certo da meditação. Eu acho que a meditação é muito útil em termos biológicos, mas também é muito útil em termos espirituais. E isso está demonstrado. E está demonstrado em termos biológicos, com a prática da meditação, a pessoa pode controlar algumas situações patológicas, não patológicas de grande risco, naturalmente, mas desde hipertensão arterial, desde ansiedade, há situações que podem ser controladas com o que faz diariamente, pratica diariamente, com relaxamento, com meditação, e pode passar a viver melhor com efeitos fisiológicos claramente hoje demonstrados pela ciência. Na minha opinião, isso é importante, mas ainda mais importante que isso é a possibilidade, através da meditação, a pessoa se poder conhecer melhor, poder fazer um exercício de reconhecimento dos seus próprios defeitos, dos seus próprios erros, e poder fazer um exercício de, através da meditação, identificar os seus erros, identificar as razões por que os comete e criar condições para os corrigir. Desenhando o tal caminho de autoaperfeiçoamento. Eu acho que a meditação é, ou deve ser, portanto, há quem pratica a meditação para ter o prazer de estar em momentos de algum êxtase espiritual, etc. E eu respeito isso. Mas, na minha opinião, a meditação deve, sobretudo, servir o caminho do autoaperfeiçoamento. A meditação deve permitir aquilo que antigamente os católicos utilizavam com frequência, que se chamava o exame de consciência diária, e hoje, infelizmente, está um bocadinho fora de moda, mas, na minha opinião, a meditação deve levar à reflexão serena, tranquila, honesta, transparente, de si para consigo próprio, e para consigo próprio, identificação dos erros, porque é que eu tenho este erro, identificar mais um vergonha, porque é que eu tenho, o que é que os coleta, como é que eu hei de fazer se nos próximos dias acontecer uma situação destas para o vencer, para não cometer esse erro. E normalmente, aquilo que eu aconselho nos meus livros é as pessoas prometerem a si próprias que nas próximas 24 horas não vão cometer esse erro. Uma pessoa ser perfeita até a eternidade, coisa que é capaz de ser um bocado utópica. Mas durante 24 horas, prometer a si própria, eu não faço mesmo. Os alcoólicos anónimos utilizam técnicas deste género, muitas vezes com sucesso. Então, porque é que não as aplicar ao nosso caminho de autoaperfeiçoamento? E nisso, eu acredito profundamente, e acho que quando as pessoas fazem isso de uma forma séria, honesta, pode demorar semanas, meses ou anos, mas chega um momento em que olham para trás e dizem, venci esta minha dificuldade, venci este meu erro, venci-me a mim próprio. E esses são momentos de grande vibração espiritual. São momentos em que a pessoa se sente melhor, mais completa do que estava antes. Muito bem. Estava a pensar que nós vivemos num tempo cada vez mais tecnológico, mais científico, neste sentido de mais racional, não é? E a minha pergunta é: há lugar para a espiritualidade nos dias de hoje? Porque aquilo que nós vamos vendo, de um modo muito particular, nos jovens, como dizia há bocadinho ali o Dr. Nuno Sousa, não é? Estão muito alheios da realidade e da dimensão religiosa. E a pergunta é exatamente esta. Em seu entender, naturalmente que aqui é em seu entender, há espaço para esta dimensão religiosa ou o que acha? Para esta dimensão, vamos dizer, espiritual, talvez, porque lhe toca mais. Isso, eu até era capaz de diferenciar aqui, se me dá licença, claro que não,
não religioso, da espiritualidade. Eu acredito profundamente que sim. As pessoas desejam esclarecimento espiritual. Estão aqui. Este livro está em 37ª edição. Quando o editor me chamou a dizer que ia publicar este livro, disse, porque a primeira vez que eu fui à Gradida, o editor disse, bom, então, mas este livro podemos deste género, nós não publicamos normalmente e tal, mas para você ser quem é, eu vou ler o livro e tal, depois digo-lhe alguma coisa. Mas, bom, vai chegar em Lisboa, vá para o Porto, mas não, no princípio não vai ser nada. 15 dias depois telefonou e disse, você já mostrou o livro a mais alguém? Eu disse, não. Então eu não mostro. Isto tem que ser editado por nós. E tal. Assim, tá. Mudou de opinião. Foi falar de Lisboa. E ele disse, não, isto está bem escrito, não sei o quê e tal, coisa assim, tal. Mas isto vai vender muito bem. Olhar para ele. Primeiro vai vender muito bem, porque o cheiro é quem é, e as pessoas conhecem muito coisas de avião e tal, e vão perguntar, então, que este tipo agora quer com isto? E vai começar a vender. Mas como está muito bem escrito, isto depois vai passar a palavra, isto vai andar muito bem. Mal eu imaginava, estava agora em 37ª edição, dezenas de milhares de livros na vida. Na minha opinião, há 30 ou 40 anos atrás, este livro tinha sido um sucesso. Eu, se calhar, não tinha vendido meia dúzia de livros. Eu disse, Tinha sido um fracasso. Tinha sido um fracasso, tinha sido um sucesso. Tinha sucesso. Não tinha vendido nada. Hoje, as pessoas estão alerta, estão disponíveis, querem abordar o tema. E veja, nos anos 60, quando começaram alguns investigadores a fazer investigação para a psicologia nas universidades europeias e norte-americanas, eram modelos de teste. Eu, no início da minha carreira, eu sou licenciado em Medicina e fui docente da cadeira de Psicofisiologia na Universidade de Porto durante 6 anos. E ganhei uma bolsa, portanto, para ir fazer o doutoramento em Inglaterra, comigo. E, felizmente, consegui ser recebido por alguém que também gostava de parapsicologia, também metia para a psicologia. Agora, logicamente, fosse em psicofisiologia, portanto, na área das neurociências. E o homem disse, você vem, durante 3 anos, estuda, estiver a fazer em psicofisiologia e não abre a boca, não diz uma palavra sobre parapsicologia. Porque senão os gajos chumbam. Era assim. Era assim. Depois voltei para não ir, ficar na empresa, não fizesse a carreira. Mas isto foi há 40 anos. Portanto, há 40 anos. Não havia abertura nenhuma. As pessoas não tinham tanta possibilidade de fazer carreiras. Hoje tem. Hoje há dezenas, centenas de parapsicólogos em universidades europeias e universidades norte-americanas. O número de doutoramentos é cada vez maior. Eu tenho a minha convicção firme de que sim, de que há espaço. E vem-nos haver um espaço cada vez maior pelas razões que o senhor disse no início. É que as pessoas estão saturadas de verem que esta modernidade nos trouxe coisas muito interessantes, muito bonitas, mas nos leva a uma situação de absoluto desequilíbrio. Desequilíbrio social, ambiental, económico, financeiro, guerras por todo lado, uma atrapalhada imensa. E as pessoas, os seres humanos, estão cansados disso. E, na minha opinião, estamos num período de forcing em que alguns líderes mais ou menos desequilibrados chegam ao poder porque as pessoas estavam ofuscadas. Mas, a meu ver, é uma fase de aprendizagem para que os povos possam perceber que têm que ter mais cuidado, que têm que optar por pessoas que defendem os grandes valores. Por vezes as pessoas têm que se magoar para perceberem. E eu acho que sociedades como a norte-americana ou a russa vão ter que se magoar
para perceberem que têm que fazer opções diferentes. Eu tenho uma grande admiração para a sociedade norte-americana, por muito daquilo que os Estados Unidos têm contribuído para o bem-estar mundial, mas acho que é uma sociedade hipermaterialista, hiperconsumista, absolutamente desfocada dos valores essenciais. E isto, a meu ver, vai ter que ser corrigido. E acho que as pessoas estão a perceber que é preciso corrigir estas coisas. Bem, esta talvez é uma pergunta, não é muito da minha área, mas eu preparei a partir de livro. As perguntas que eu estou a fazer são a partir de livro. Que é o ajuste fino do universo sugere um propósito, ou seja, as constantes físicas que permitem a vida são tão preciosas que levantam a questão: estamos perante um acaso estatístico, como aqui se encontra, estamos perante um acaso estatístico com uma intenção subjacente. Ou seja, há de facto aqui uma progressão neste mundo. Este mundo é bem organizado. É daqui que vem a palavra mundo. É bem organizado. Tudo isto tem uma intenção aqui por trás disto? Ou não há intenção alguma e aquilo que acontece é um conjunto de acasos? A vida, ao longo da vida, fui ponderando que provavelmente o acaso não existe. Acho que tudo tem um acaso. É o que aqui diz, precisamente. Todas as causas têm os seus efeitos e todos os efeitos têm uma causa. Na minha opinião, na perspectiva idealista que a humanidade tem vivido, construiu-se a ideia de que o propósito é a sobrevivência. E, portanto, as pessoas procuram sobreviver é possível. E, para sobreviverem, pensam que têm o direito de acabar com a vida dos outros. As plantas, os animais, os próprios seres humanos. Porque o que importa é a sobrevivência. E, portanto, quero sobreviver, se tiver que acabar com a sobrevivência de outros. Bem, na minha opinião, a sobrevivência é um propósito básico. É importante nós sobrevivermos, e sobrevivermos o melhor possível, para satisfazermos fisicamente as nossas necessidades de ordem espiritual. Que, na vez, são prioritárias. E qual é o propósito? Na minha opinião, o propósito é o autoaperfeiçoamento. Na minha opinião, a humanidade está a fazer uma trajetória evolutiva de sentido ascendente. Na minha opinião, todos nós, quando acordamos de manhã, desejamos ser melhores hoje do que fomos ontem. Na minha opinião, todos nós desejamos criar condições para amanhã sermos melhores do que somos hoje. Mesmo o maior dos bandidos, no caminho do cárcere, quando está sereno e tranquilo, não quer no dia seguinte ser pior do que é hoje. Na minha opinião. Quer ser melhor. Portanto, na minha opinião, o propósito essencial da humanidade é o autoaperfeiçoamento. É criarmos condições para sermos hoje melhores do que éramos ontem, para sermos amanhã melhores do que somos hoje. Neste livro, eu li-o quase como tendo três partes. Uma parte, de facto, dedicada à ciência, uma parte, talvez, ali os fenómenos depois da psicologia, etc. Depois uma última parte dedicada à tolerância, à compreensão, ao respeito pelo outro. A minha pergunta é, a doutora Aida está aqui a sinalizar que deve ser a última pergunta, eu já estou aqui a fazer. A última pergunta que me ocorre, que é, vá lá, como é que talvez a ciência e a espiritualidade se poderiam unir
para construir um mundo melhor. Porque aquilo que eu vejo nesta terceira parte do livro, eu chamei de terceira parte, ela não está dividida assim, mas nesta terceira parte, isto é, porque de facto o Dr. Luís Portela apresenta um conjunto de conceitos quase universais, não é? Começa pela tolerância, e eu penso para mim, como é que a ciência e a espiritualidade podem dar as mãos para construir um mundo melhor? É possível isto? Não é possível? Como é que este casamento se pode fazer de uma forma mais profunda? Percebemos que no passado não se fazia. Percebemos. Hoje é possível fazer-se. Mas qual é o caminho? Eu acho que o caminho foi transmitido pelos grandes mestres espirituais que passaram pela Terra. E se virmos a essência das mensagens, é mais ou menos o mesmo. A essência das mensagens de Jesus, Buda, Lúcio, Lao Tse, é mais ou menos a mesma. Onde as coisas divergem é naquilo que os ditos seguidores colocaram em volta. São os tais dogmas, são os tais mistérios, são os tais milagres. Os mestres não acabaram disso. Os mestres andaram transmitindo uma mensagem de esclarecimento espiritual. Radiosa. A meu ver, prejudicava o trabalho daqueles que se dizem seus seguidores. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque me parece, com todo o respeito, não quero, a religião ter o seu tempo. E a meu ver, ter o seu tempo para apoiar a humanidade no sentido de se esclarecer da defesa dos grandes valores, dos grandes princípios. E quando se deixou enredar por dogmas, normas, não sei o quê, não sei mais, e quando as grandes religiões terminam por se deixarem enrolar por algum negócio, e há muitas vezes a ideia de que no Oriente é melhor que no Ocidente, mas amigos, eu andei por lá e procurei ver, a decepção é igual. Na generalidade das religiões, é assim. E a meu ver, portanto, as religiões perderam o espaço para o esclarecimento da humanidade. Assim não devia ser, não é? Assim não A é. ideia da religião é unir o natural ao sobrenatural, o imanente ao transcendente. Devia ser esta ligação, certo? Eu concordo consigo. Mas, de facto, quer dizer, veja, Jesus era o mais simples dos simples. Pregava o céu aberto. E hoje é adorado com altares de talha dourada. O que é que isso tem a ver com este? Portanto, acho que, e como eu digo, nas religiões orientais, os problemas põem-se a mesmo. A caixa das esmolas pode ser diferente, e é, às vezes, com questões, com as ripas e tal. O sentido da promessa, o sentido dos certinhos ou das imagens e tal, a comercialização das imagens e tal, é diferente. Naturalmente, o Oriente compram-se imagens do Buda, aqui compram-se imagens de Jesus. Mas a falha, a meu ver, é semelhante. Quer dizer, perdeu-se. Na minha opinião, infelizmente, devia ser assim. Mas, infelizmente, na minha opinião, perdeu-se esse sentido do essencial. O essencial da mensagem dos mestres, dos grandes mestres espirituais que passaram pela Terra. E, na minha opinião, a ciência, hoje, tem uma possibilidade grande de dar um contributo para o esclarecimento espiritual da humanidade. Pelas razões que há pouco disse. A ciência, hoje, é respeitada. Quando a ciência demonstra, assume, as pessoas acreditam. Tem respeito. O tal caminho, sob o rigor do método científico, é respeitado pela humanidade. E, portanto, na minha opinião, a ciência, fazendo esse caminho, e que está, a meu ver, a fazer de uma forma progressiva, nomeadamente nas últimas décadas, pode dar um contributo para o esclarecimento espiritual da humanidade. E pode dar um contributo, a meu ver, não é só para a psicologia, é nomeadamente pela física. Quando a física nos vai esclarecendo os diversos fenómenos, a meu ver, vai se aproximando da espiritualidade.
E quando a espiritualidade vai procurando abrir-se, vai se aproximando da física. E eu não sou físico, mas eu percebo que a física está, ao longo das últimas décadas, à procura de uma teoria global. Explique tudo. E, a meu ver, essa é uma aproximação à espiritualidade. E, portanto, à medida que, sob o rigor do método científico, as coisas vão evoluindo, poderá ser encontrada aqui uma forma dos seres humanos perceberem como realmente somos em essência, percebermos se somos iguais em essência, se somos realmente irmãos uns dos outros, se realmente todos influenciamos todos, se somos partículas do universo de energia entrelaçado, como hoje os físicos dizem, o entrelaçamento, se isso é verdade, então se calhar todos nos influenciamos a todos, todos somos iguais em essência, todos nos devemos respeitar uns aos outros. E acabamos com essa corrida desenfreada, com esse tubular desenfreado, em que o nível de indivíduos. Percebemos que o Dr. Luís Portela é uma pessoa boa. Tivemos também o pensamento do Dr. Luís Portela, que respeitamos muito e por quem temos estima. Eu creio que ficou aqui bem esclarecido a forma como o Dr. Luís Portela pensa, não é? E creio que uma coisa estamos certo, é que o Dr. Luís Portela quer que este mundo seja melhor. Creio que é também isso que todos nós queremos, não é? E que este mundo seja melhor. Obrigado. Ora, muito obrigada a todos que estão aqui, os que subiram, todas as exposições para aqui e todos que nos estão a acompanhar aqui na rede social. Penso que foi um serão bastante reflexivo, não é? Onde nos encontramos em pensamentos, às vezes divergentes, mas aqui houve uma certa coesão. Eu acho que todos nos encontramos aí, essas partículas. Alguns vamos nos encontrando, porque existe aqui de facto uma grande irmandade, e eu acho que é por aí que nós temos que seguir com estes valores mais altos. O nos superarmos, o nos compreendermos, respeitarmos e compreendermos as posições dos outros e de aceitarmos permanentemente e sempre neste percurso de melhoria constante e de autoconhecimento e melhoria constante. Temos que ser sempre melhores. Aqui e no além. E do além, novamente aqui. Vamos para terminar. O Dr. Luís Portela, naturalmente, penso que vai deixar-nos mais uns minutos para poder autografar alguns livros. Eu vou pedir às pessoas que estão, de alguma forma, a bloquear aqui a saída aqui da frente, e a minha colega Paulina, que todos se levantassem para o Dr. Luís Portela, depois poder ir assinar os livros, que, entretanto, foram alguns comprando. Vai ser junto à banca onde está a 10ª página, sim, a nossa parceira comercial. Aí vai dar o seu autógrafo, uma sessão de autógrafos. E muito obrigada a todos e voltem sempre.
Eu gosto de ouvi-lo. Thank you.